Olá, hoje é dia 26 de agosto de 2023, este é o canal Números Não Existem. Sou o professor Viana e hoje eu quero tratar dos axiomas de Peano. Tá? Giuseppe Peano foi um matemático italiano que formulou os postulados a respeito dos números naturais. Ele, de certa forma, formulou a base, né, para que a teoria dos números naturais pudesse ser desenvolvida, né? E tudo que se pode provar a respeito dos números naturais é consequência dos axiomas de Peano, tá? Sabemos que o conjunto dos números naturais, né? No último vídeo eu apresentei para vocês o conjunto dos números naturais, tá? 1, 2, 3, 4 e assim por diante. O que é que do que trata os axiomas de Peano? De algumas regras a respeito dos números naturais. E aí, a primeira regra é o seguinte: eu vou formular não, né? Eu vou apresentar de forma informal, tá? Os axiomas de Peano. A primeira regra diz que todo número natural, sem exceção, tá? Todo número natural possui um e único, né? Um único sucessor, tá? Por exemplo, o 1 é um número natural, ele possui um sucessor que é o 2. O 2 é um natural, ele possui um sucessor, que é o 3 e assim por diante. Bom, a segunda regra diz o seguinte, que dois números naturais com o mesmo sucessor são iguais. Tá? Em outras palavras, se eu tenho dois números naturais n e m distintos entre si, os seus sucessores, n mais 1 e n mais 1, também são distintos. Tá? Ou seja, dois números naturais distintos não podem ter o mesmo sucessor. Tá? A terceira regra diz o seguinte, que existe um único, tá? Eu vou destacar aqui de azul, um único, deixa eu apagar aqui, existe um único número natural que possui sucessor, mas que não é sucessor de um outro número natural. Este é chamado de 1, tá? O único número natural que não é sucessor de nenhum outro número natural é o 1. O 1 possui sucessor, o sucessor dele é o 2, mas ele não é sucessor de ninguém, tá? E a quarta regra seria da indução, tá? Que diz o seguinte: seja X um subconjunto dos números naturais. Eu já falei sobre os conjuntos, expliquei o que é subconjunto, tá? Quem não assistiu, acesse lá o vídeo no canal Números Não Existem, que fala sobre conjuntos, e aí eu falo sobre subconjunto, tá? Então, seja X um subconjunto de N, tá? Tal que 1 pertence a X, tá? Então, esse conjunto X tem as seguintes propriedades. O 1 é um elemento de X, tá? E além disso, tá? E além disso, se um certo N pertence a X, implica que o N mais 1 pertence a X. Tá? Esse conjunto X tem essa propriedade. É um subconjunto de N, contém um 1 e
Se um n pertence a x, então o seu sucessor também pertence a x. Tá? Bom, então a gente pode concluir com isso que o x é o próprio conjunto dos números naturais. Por quê? Porque o 1 é um elemento de x. Se 1 pertence a x, então n mais 1, 1 mais 1 pertence a x, né? Se 1 pertence a x, então 1 mais 1 pertence a x. Logo, 2 pertence a x. Se o 2 pertence a x, então 2 mais 1 também pertence a x. Então 3 pertence a x. Se o 3 pertence a x, 3 mais 1 também pertence a x. Portanto, 4 pertence a x. E assim por diante. E aí a gente conclui que esse x é o próprio n. Tá? O princípio da indução é importante para podermos provar, né, demonstrar algumas propriedades a respeito dos números naturais. Por exemplo, prove que n ao quadrado é maior do que ou igual a n para todo n natural. Tá? Isso não é verdade para o conjunto dos números reais. Nós vamos estudar adiante, né, o conjunto dos números reais e vamos, naquela oportunidade, observar que isso aqui não vale para os números reais, tá? Mas vale para todos os números naturais, tá? Não vale para todos os reais, mas vale para todos os naturais. Bom, como é que a gente prova? Seguinte, eu poderia fazer de 1 por 1, né? 1 ao quadrado é maior do que igual a 1, porque 1 é igual a 1. 2 ao quadrado, que é 4, é maior do que 2. 3 ao quadrado é maior do que 3, e assim por diante. Mas o conjunto dos naturais é infinito. Não tem como a gente provar de 1 por 1 para todos eles, tá? Então vamos usar o princípio da indução. Então seja x um conjunto formado por todos os naturais com a seguinte propriedade: n ao quadrado é maior do que n. E aí, a partir do princípio da indução, nós vamos provar que o x, né? Eu quero provar que o x é o próprio n. Se eu provo que o x é o próprio n, então estarei provando que para todo natural, n, o quadrado dele é maior do que igual a ele próprio. Tá? Bom, então como é que a gente prova por indução? A gente tem aqui as duas condições aqui, em que 1 pertence a x e n pertence a x, implica que n mais 1 também pertence a x. Então, bom, vamos provar que primeiro vamos provar que 1 pertence a x. Se o n for 1, o que é que nós temos? 1 ao quadrado maior do que igual a 1. Tá? Sabemos que 1 ao quadrado é maior do que igual a 1. Então vamos escrever assim. Sabemos que 1 ao quadrado é maior do que igual a 1. Logo, 1 pertence a x. Por quê? Porque o x contém todos os naturais cujo seu quadrado é maior do que igual a ele mesmo. Como 1 ao quadrado é maior do que igual a ele mesmo, 1 pertence a x. Bom, seja m, tá? Vamos fazer aqui em cima, tá? Acho que vai ficar melhor. Seja m um número natural que possui a seguinte propriedade: m ao quadrado é maior do que igual a n, tá? Para um certo m natural, admita que isso é verdade, tá? Isso aqui é verdadeiro. Bom, temos a hipótese de que o m ao quadrado é maior do que igual a m. Portanto, eu posso somar 1 do lado esquerdo da desigualdade, m ao quadrado mais 1, e somar 1 do lado direito da desigualdade, m mais 1. Isso preserva a desigualdade, tá? Eu somei 1 do lado esquerdo, 1 do lado direito. Se o m ao quadrado é maior do que igual a m, então m ao quadrado mais 1 é maior do que igual a m mais 1, tá? Bom, ora, se o m ao quadrado mais 1 é maior do que igual a m mais 1, então se eu acrescento mais um número, que é representado por 2m. É óbvio que isso também isso é maior do que igual a m mais 1. Ora, se m ao quadrado mais 1 é maior do que igual a m mais 1,
é lógico que m ao quadrado mais 2m mais 1 vai ser maior do que igual a m mais 1. Porque essa soma é maior do que essa. Porque eu acrescentei 2m. Tá? Mas o que é m ao quadrado mais 2m mais 1? Isso é m mais 1 ao quadrado. Tá? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá? Então, eu parti da hipótese de que o m ao quadrado é maior do que igual a m e cheguei à conclusão de que o m mais 1 ao quadrado é maior do que igual a m mais 1. Ou seja, sempre que o m, para um certo m, tivermos essa propriedade, para o seu sucessor, que é o m mais 1, também vale a mesma propriedade. Tá? Portanto, a segunda parte lá da indução, né, que diz que se um n, voltando lá para a indução, x é um subconjunto de n, x contém 1, e se n pertence a x, então n mais 1 também pertence a x. Então, no nosso caso, o 1 é um elemento de x, porque 1 ao quadrado é maior do que igual a 1. E provamos que quando para um certo m, admitindo que para um certo m, o m ao quadrado é maior do que igual a m, chegamos à conclusão que o seu sucessor também possui a propriedade de que o quadrado dele é maior do que igual a ele mesmo. Portanto, esse conjunto x vai ser formado por 1, que já é um elemento de x, né? Por essa desigualdade ser verdadeira. Como 1 ao quadrado é maior do que igual a 1, então 2 ao quadrado é maior do que igual a 2. Então 2 também é um elemento de x. Como 2 ao quadrado é maior do que igual a 3, então 2 mais 1 ao quadrado é maior do que igual a 2 mais 1. Ou seja, 3 ao quadrado é maior do que 3. Então 3 também é um elemento de x. Como 3 ao quadrado é maior do que igual a 3, porque o 3 pertence a x, então 3 mais 1 ao quadrado é maior do que igual a 3 mais 1. E assim por diante. Então está provado que esse conjunto x, formado por todos os naturais, n, em que o n ao quadrado é maior que n, é o próprio conjunto n. Então todo número natural tem essa propriedade. Ou seja, se eu pegar 12 ao quadrado, que é 12 no natural, ele é maior que 12. Se eu pegar o 27 ao quadrado, ele é maior do que igual a 27. E assim por diante. Tá? Isso vale para todos os naturais. Bom, esse foi o princípio da indução, tá? Que é uma das partes, né? Compõe, né? Vamos dizer assim, os axiomas de Peano. Ok? Esse foi mais um vídeo do canal Números Não Existem. Comente, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima.